Aliás, eu publiquei esse artigo hoje em oantagonista.com.br e eu vou trazer aqui para o Papo Antagonista, porque já explica o que aconteceu, fazendo uma análise em cima dos fatos. A Procuradoria-Geral da República, que fechou acordo com o deputado federal lulista André Janones para que ele pague R$ 157.813 em 13 parcelas, poupando-o da denúncia por crime de peculato, como a própria PGR tipificou os fatos apurados, segundo a homologação assinada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, é a mesma Procuradoria-Geral da República que denunciou a ativista bolsonarista sem foro privilegiado Débora Rodrigues dos Santos por 5 crimes, baseando o voto de Alexandre de Moraes, acompanhado por Flávio Dino, por 14 anos de pena e 30 milhões de reais de multa. O julgamento realizado na primeira turma do STF foi interrompido por pedido de vista de Fux, de modo que ainda faltam os votos dele, de Cristiano Zanin e de Carmen Lúcia, bastando mais um para a condenação de Débora. A cabeleireira, mãe de 2 filhos, é acusada pelo chefe da PGR, Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes, pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. No entanto, a única conduta individualizada de Débora, com prova material correspondente, é a pichação da estátua do STF em 8 de janeiro de 2023, com a frase "perdeu o mané", flagrada em fotografia feita por uma profissional de imprensa durante o ato. As demais foram atribuídas por tabela, considerando-se os denominados crimes multitudinários, conforme reconhecidos pela primeira turma do STF na decisão de recebimento da denúncia. Segundo Moraes, que concordou com as alegações finais da PGR, aspas, em crimes dessa natureza, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que todos contribuem para o resultado. Eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim. Fecho aspas. Ao turbinar a privação de liberdade com a atribuição de crimes que, com violência ou grave ameaça, impedem ou restringem o exercício dos poderes, que é o caso da abolição do Estado Democrático de Direito, ou tentam depor, por meio violento, o governo legítimo, que é o caso da tentativa de golpe de Estado, Moraes nem sequer demonstra como a depredação feita naquele domingo, sem armas de fogo nem apoio do Exército, prejudicaria de vez a atuação de Executivo, Legislativo e Judiciário ou derrubaria o governo Lula. O ministro se limita a uma explicação genérica para negar a absolvição da ré, requerida pela defesa, aspas, por ausência de provas de materialidade e autoria, fecho aspas, bem como, aspas, o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter cumprido mais de 1/8 da pena, fecho aspas. As maiúsculas na palavra todos ilustram o método do Moraes de compensar alegações rasteiras com letras altas. Se há, afinal, barreiras intransponíveis para a individualização detalhada das condutas, a solução do STF para este caso é atribuir todas as condutas a todos os réus, mais ou menos como se no escândalo de corrupção da Petrobras, todos os políticos, agentes públicos e empresários que desviaram bilhões de reais da companhia fossem punidos por pelo menos 3 crimes comuns, como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No caso do Petrolão, no entanto, o Supremo e os advogados do lulismo cobravam do Ministério Público provas materiais de condutas individualizadas, jamais tendo bastado relatos de colaboração premiada, ou as varriam para baixo do tapete com manobras processuais, como acabou acontecendo de qualquer jeito com a impunidade geral. Ministros do STF também demonizavam prisões preventivas alongadas, mesmo quando os alvos já haviam sido denunciados, ao passo que Débora ficou 2 anos presa preventivamente, dos quais 400 dias sem ter havido recebimento de denúncia. A gente tem a imagem da postagem do senador Sérgio Moro. Se a Débora tivesse roubado a Petrobras, estaria livre, sentenciou o atual senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, no sábado 22, atingindo 1 milhão de visualizações no X e outras centenas de milhares no Instagram. No mesmo dia, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, autor em 2019 do requerimento para a criação da CPI da Lava Toga, boicotada pela família Bolsonaro,
protocolou o projeto de lei da justiça, que propõe ajustes no Código Penal para garantir que as punições aplicadas em casos de crimes de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito sejam proporcionais ao grau de envolvimento de cada indivíduo e não importem em dupla penalização pela mesma conduta. O projeto prevê maior rigor penal para líderes e financiadores e tratamento jurídico mais brando para os que tiverem agido sob influência de multidão em tumulto e praticado apenas atos materiais, reforçando o princípio de que ninguém pode ser punido com base em acusações genéricas e sem descrição pormenorizada de sua conduta individual. Abro aspas para o senador Alessandro Vieira. As decisões tomadas pelo Supremo, lideradas pelo ministro Alexandre, se afastam cada vez mais do ideal de justiça. A justiça de verdade, de lastro constitucional, exige proporcionalidade / razoabilidade das penas, individualização das condutas e pleno direito de defesa. O projeto apresentado garante esses valores sem gerar risco de impunidade. Não se combate abuso com mais abuso. Fecho aspas. Foi o que defendeu o Vieira, que, ao contrário do bolsonarismo, toma providências no âmbito parlamentar contra o alexandrismo, em vez de afetar a valentia em rede social e carro de som. Agora, para agravar o quadro do julgamento, o Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula, que teve o seu garantismo elogiado por Flávio Bolsonaro como louvável em sua indicação ao STF, lembra, na sabatina, ainda vinha participando da agenda de reuniões entre ministros do Supremo, incluindo Moraes, o chefe da PGR, Paulo Gonet, e o atual presidente da República, Lula, como, por exemplo, a que ocorreu secretamente no Palácio da Alvorada em 13 de novembro de 2024. Esse encontro só veio à tona porque, naquela noite, o ex-candidato a vereador pelo PL, Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, se explodiu na Praça dos Três Poderes após ter lançado artefatos contra a mesma estátua do Supremo. Nenhum dos participantes, autoproclamados defensores do regime que pressupõe separação e independência entre poderes, quis dizer o teor da conversa e por qual razão se encontraram. Todas essas artimanhas jurídicas, articulações políticas e duplos padrões seriam inadmissíveis no próprio STF se os alvos fossem pessoas poderosas, condenadas em primeira e segunda instâncias por esquemas de suborno que fraudaram a democracia. Mas tamanha distorção do senso de justiça foi naturalizada na corte com a cumplicidade da imprensa amiga, o que só ajuda o maior responsável por instigar atos contra o resultado eleitoral, Jair Bolsonaro, a se limpar na sujeira alheia, usando até de defensor dos ativistas que havia abandonado e depois rotulado de bobos e baderneiros. Bolsonaro lançou muitas Déboras aos leões do Supremo, mas elas deveriam ser punidas nos termos da lei, não do punitivismo de ocasião e do direito criativo que mancham os pressupostos democráticos muito mais que qualquer pichação. Ricardo Kertzmann. Felipe, eu esse fim de semana publiquei uma coluna no Antagonista em que eu detalho muito bem o meu pensamento a respeito disso tudo. Eu sou daqueles, Felipe, que acredita piamente que a gente precisa de um sistema judiciário forte para poder ter uma civilização, para poder ter uma sociedade civilizada. E judiciário forte significa ser um judiciário célere, que não é o nosso caso, e ser um judiciário, Felipe, que alcance indiscriminadamente a todo mundo, e não que seja uma justiça seletiva como acontece no Brasil. Eu não defendo de maneira alguma a impunidade, ou mesmo um certo afrouxamento penal para essas pessoas que foram lá no 8 de janeiro, e muito menos ainda para quem organizou e financiou isso tudo. Agora, não dá para eu cobrar rigor só com essas pessoas e fechar os olhos para tudo que acontece no Brasil, e não é de hoje, não. Há décadas, se é que não é desde sempre, pelo menos desde a redemocratização. Porque aquela frase popular que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não é o que acontece no nosso judiciário. Haja vista todos os réus que foram um dia condenados no âmbito da Lava Jato. É só procurar, ver qual que foi a pena de cada um e ver se tem alguém preso. Eu não defendo que essas pessoas, no caso específico da moça do batom, eu acho que dentro do que reza a lei, ela tem que ser condenada. Mas a lei, ela tem que servir para todo mundo. E a lei para ela, Felipe, ela não pode ser individualizada. Não pode ser uma lei que impute a esta moça crimes que ela não cometeu. Felipe, dizer que ela, ou qualquer um daqueles inocentes participaram de uma trama de golpe de Estado, isso é patético, porque nenhum desses caras foram chamados à reunião no Palácio, uma reunião em lugar nenhum, em casa de presidente e de vice-presidente, para tratar de golpe de Estado.
Sim, eles depredaram patrimônio público e por isso eles têm que responder. Sim, alguns deles, até por essa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, têm que responder por isso. Dano ao patrimônio histórico também. Mas, repito, golpe de Estado, formação de quadrilha, Felipe, como se aquelas pessoas tivessem de fato se organizado numa quadrilha. Isso não aconteceu. Dano qualificado, no caso dela, que ela foi condenada por isso, através de grave ameaça ou violência. Qual violência que ela empregou? Subir numa estátua e com batom escrever "Perdeu o Mané"? Nesse ponto, Felipe, eu não acho que ela tem que ser condenada. Não, ela tem que ser condenada por aquilo que ela fez. E repito, com o máximo rigor. Mas também não pode ser só ela. E esse é o grande problema em questão, é isso que causa tanta contrariedade a mim e eu acredito a boa parte da população. É uma justiça que é seletiva. Doutor Teixeira. Super interessante essa proposta do Alessandro Silveira. Entendo também que é preciso... Vieira. Misturou aí com Daniel Silveira, coitado do Alessandro. Sim. Entendo que é preciso fazer, de fato, um ajuste nessa lei, que é uma lei recente, né? Ela é de 2021. Aliás, foi aprovada pelo Jair Bolsonaro quando ele era presidente. E essa lei, ela substitui a Lei de Segurança Nacional por essa nova lei que estabelece esses tipos penais, o 359L e o 359M, que é essa tentativa de abolição de golpe de Estado e de Estado Democrático de Direito. Depois... A gente está aqui fazendo a análise do julgamento da Débora dos Santos, aquela que estava no ato de 8 de janeiro de 2023 e pichou a estátua do Supremo Tribunal Federal com a frase "Perdeu o Mané". E já houve 2 votos contra ela pela condenação a 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado, durante uns bons anos, e multa de R$30 milhões. Esses votos são do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. E nós estávamos aqui fazendo toda a análise específica sobre esse caso. Sim, quando é algo que atinge diretamente um ministro do STF ou o próprio STF, no sentido de composição atual das decisões que vão sendo tomadas, das condutas que vêm sendo feitas por esses ministros, parece que há uma reação com o fígado, parece que há uma vingança, parece que há um desejo de afetar uma imponência. Olha, não venham para cima da gente, e a gente reage. Isso a gente viu em diversos casos, seja de ativistas que abordaram ministros do Supremo na rua e fizeram críticas ou, eventualmente, até ofensas, porque a questão é o grau da punição. Eventualmente, como no caso da Débora, estamos aqui defendendo que seja punido, mas não há 14 anos. E estamos dando aqui a argumentação, mostrando o que é genérico, o que é frágil nesses votos, e o que é objetivo. Isso foi assim até com jornalistas. Teve, evidentemente, o caso da Cruzoé, que apontou o codinome amigo do meu pai de Dias Toffoli e foi censurada pelo relator-geral da República, Alexandre de Moraes. Teve o caso do repórter Rubens Valente, que colocou num livro informações inconvenientes ao ministro Gilmar Mendes, que tinham aparecido em investigações, e acabou sendo alvo de um processo em que teve de pagar de indenização uma fortuna. Isso foi matéria na agência pública, depois fizeram uma vaquinha virtual, inclusive, para ajudá-lo a pagar, sem que tenha ficado claro o que era mentira naquilo que ele publicou. E olha que uma turma do STF, se eu não me engano foi a primeira, ela avalizou esse pedido e não pareceu que os ministros tenham lido o livro, não. Pareceu que eles estavam agindo de modo corporativista para blindar ministro da corte contra publicação inconveniente. E é o que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, quando contas inteiras são suspensas ou até a plataforma inteira, como foi o caso do X, suspendendo o acesso de 22 milhões de brasileiros. Então, é tudo muito importante aqui que a gente ressalte. Doutor Teixeira, está doido para falar? Diga. Que você trouxe esse aspecto, né, de que muitas vezes dá essa sensação de que o STF está agindo como vingança. Isso. Né? E faz isso também porque não admite qualquer crítica e aí tenta se proteger atacando, né? Então, o caso da Cruzoé, que revelou várias
problemas ali no STF e foi censurada. É o Alexandre de Moraes suspendendo o X no Brasil. Então, é claro que todos esses casos a gente pode concluir sim, que faz por vingança. Mas faz também, Felipe, porque quer aumentar o próprio poder. O STF também está vindo num movimento de cada vez mais se fortalecer, invadir os outros poderes. E aí, voltando àquele ponto do Alessandro Vieira, o STF pegou uma legislação que era nova, né, que não tinha sido testada, e que traz lá um monte de tipificação penal, e que às vezes até se confundem, né? Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Aí o que o STF faz? Em vez de falar assim, puxa, será que é o caso de escolher uma ou outra, né? Entender o que cada uma delas significa? Eu falo, não. Eu vou pegar e vou pôr a maior quantidade de pessoas possível em todos os crimes que eu conseguir colocar para alcançar a pena máxima e mandar uma mensagem para esse Brasilzão que não pode, em momento algum, me criticar. Então, é isso que os ministros estão fazendo. Então, o Alessandro Vieira faz muito bem nisso, né? De falar assim, olha, a lei está aqui, mas a gente precisa entender mais ou menos o que isso quer dizer, né? Em que momento que a gente pode usar, em que condições. E não pegar e fazendo julgamento de baseada, que é o que tem acontecido até agora e que deve acontecer também essa semana. Aliás, por falar em lei, vamos ver o artigo do Código Penal que o senador Sérgio Moro lembrou hoje no X. Vamos colocar aí a postagem que ele fez. Olha só, o pedido de vistas do ministro Luiz Fux, no caso Débora, confere ao STF a oportunidade única de revisar as penas impostas aos manifestantes do 8 do 1. Um dispositivo que tem aplicação para todos os crimes, mas que não tem sido considerado é o parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Aspas. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Fecho aspas. Além disso, a dupla condenação por tentativa de golpe e tentativa de abolição do Estado de Direito não é juridicamente correta, como já foi apontado nos votos vencidos dos ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça no plenário. Era o que a gente estava comentando aqui, sobre esse ponto de o Moraes, junto com o Flávio Dino agora, estarem somando essas duas penas, produzindo aí uma pena altíssima, como a de 14 anos para Débora. A meu ver, continua o Moro, ela não deveria ser condenada por todos esses crimes, mas reduzir significativamente as penas já é um começo. Então repare que os ministros do STF, agindo com bom senso e levando em consideração a necessidade histórica, tradicional, no direito de individualização da conduta, eles poderiam afastar aqueles 3 crimes dos quais a Débora é acusada. Abolição, tentativa de golpe e ainda tem organização criminosa armada. Uhum. Ainda que eles usassem esses 3 crimes, seguindo a denúncia da PGR, eles poderiam usar esse parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal para dizer, mas espera aí, a participação da Débora foi de menor importância. O que ela fez para consumar um golpe de Estado, para abolir o Estado Democrático de Direito? O que ela fez como organização criminosa armada? Ela se armou de um batom e provocou um dano a uma estátua com uma pichação, que remete à frase infeliz de Barroso nos Estados Unidos, quando foi abordado por um ativista bolsonarista e virou para trás e falou, perdeu o mané. Então, eles poderiam ter levado em consideração essa regra. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Quer dizer, ainda na hipótese punitivista que está sendo usada pelo Supremo Tribunal Federal, eles poderiam ter aplicado esse parágrafo 1º do artigo 29. Mas não querem, porque não querem ser garantistas, como dizem ser em outros casos, nesse caso específico. Porque esse caso os atingiu. E aí é como se a vítima estivesse retaliando aqueles que a atacaram. E é um dos motivos pelos quais a relatoria do Moraes e a presença dele no julgamento são bastante questionadas, porque ele foi alvo aí, de elementos, pelo menos, que apareceram nesse inquérito. Havia um plano contra ele, enfim. Então você tem diversos elementos que colocam esses votos na berlinda, para a gente dizer assim. Quer dizer, há elementos críticos muito importantes que a gente está reunindo aqui para vocês da maneira mais didática possível. Ricardo Kertzmann quer completar? Sim, Felipe.
É só que essa história de crime multitudinário, né, esse termo novo, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nele, ele está subvertendo, Felipe, um direito crasso da legislação penal, que é a individualização da conduta e a proporcionalidade da pena de um crime. Na hora que você pega uma pessoa e coloca no meio desse balaio todo, você fere esses princípios de morte. Claro. Justiçamento não é justiça. Mas sabe o que acontece, Ricardo? É que essa pessoa, ela não é dona da JIF. Essa pessoa, ela não contratou nenhum cônjuge ou parente de juiz. Essa pessoa não indicou nenhum dos juízes da corte que a julga. A gente poderia citar muitos outros exemplos aqui do que a Débora não é em comparação àqueles acusados que foram aliviados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, esse duplo padrão impacta bastante, gera um contraste tremendo e, claro, descredibiliza as decisões de ministros do STF e os seus votos. Duda Teixeira. Felipe, e não só eles não têm dinheiro para pagar os escritórios de advocacia que têm parentes de ministros do STF, como às vezes eles não têm condição de pagar advogado nenhum, né? Vários das pessoas envolvidas no 8 de janeiro foram atendidas pela Defensoria Pública da União, moradores de rua, gente com problemas mentais, né? E que também não tiveram um STF garantista, não, foi punitivista, sim. Teve um morador de rua que voltou para casa com um tornozeleiro eletrônico. Ficou 11 meses preso, Duda. 11 meses preso, porque foi olhar de perto o que estava acontecendo. E só depois o Moraes aliviou, depois de muitas críticas e parecer da Procuradoria-Geral da República. Não quis saber, mandou em cana. E eu cometi aqui uma contradição, porque eu falei, o morador de rua voltou para casa com tornozeleira eletrônica. Na verdade, ele não tem casa, ele é um morador de rua. Ele não tinha como carregar a tornozeleira eletrônica. E aí teve um pedido da Defensoria para que ele fosse eximido da obrigação de ter a tornozeleira. É desse ponto de coisa que a gente estava falando aqui. Agora, eu queria só comentar esse pedido de vista do Luiz Fux, né? O Moro fez essa publicação e diz ali que tem uma oportunidade, então, para conseguir moderar um pouco as penas que são, de fato, abusivas, né? É uma coisa que a gente pode torcer para acontecer. Ninguém sabe o que vai vir no voto do Luiz Fux quando ele devolver isso lá para... Acho que está na primeira turma, né? Agora, também existe aí gente especulando de que o Luiz Fux só fez isso agora para tirar o caso da Débora do radar, né? Quer dizer, o STF está entrando num julgamento que vai ser muito polêmico, que nos últimos dias teve uma rejeição muito grande entre vários veículos de imprensa, vários especialistas de direito se colocando, apontando ali, né, quais são os problemas, e aí do tipo, o STF falou assim, puxa, é melhor, vamos tirar as outras coisas que estão atrapalhando aqui para não ficar tanto assim no holofote e pegar tão mal. Não, sem dúvida, para baixar a poeira.